Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, por mais esse momento aqui na presença do Senhor, adorando, glorificando, bendizendo aquele que vive e reina para sempre. Amém? O perseguidor torna-se perseguido. Interessante, né? Jesus, ele marca um encontro com os perseguidores, tá bom? Então descansa o teu coração. Olha só o que essa palavra diz. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta a Damasco para a sinagoga, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, eles chamavam os cristãos de seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, igreja, Saulo ele tinha muita raiva dos cristãos. Eu tinha raiva dos cristãos porque os cristãos amavam Jesus, porque os cristãos andavam nos caminhos com Jesus, porque os cristãos desviavam do mal, porque os cristãos obedeciam a palavra, né? Então ele não gostava de cristão, ele vivia a lei, ele queria que todo mundo vivesse a lei. Então ele apedrejava, ele açoitava. Olha o que fala aqui no capítulo 8. No versículo 2: E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo consentiu com a morte de Estevão. Um homem piedoso, um homem reto. Saulo consentiu com aquele apedrejamento. E fala bem aqui, ó. E Saulo, no versos 3, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Olha só a maldade, né? Ele entrava na casa das pessoas, igreja, sabe, açoitava, colocava na prisão, não queria nem saber se era homem ou se era mulher. Ele falava, não, tá praticando essa seita aí, vai ser preso. Esse era o Saulo, sabe, um coração cruel, um coração maldoso, porque a igreja estava na casa deles, igreja. A igreja estava orando, a igreja estava fazendo a obra, e ele não gostava, ele perseguia, ele açoitava. E olha que o Senhor colocou aqui, ó. Aleluia. E indo num caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, então quando ele estava indo até Damasco a pegar uma carta para prejudicar mais os irmãos ainda, os discípulos de Cristo, olha o que aconteceu com ele. Subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus. Então a luz brilhou ali para Paulo, né? Jesus marcou encontro com Saulo. Jesus marcou encontro com Saulo. A luz chegou na vida de Paulo, de Saulo, né? A luz chegou ali. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É tão interessante isso que nós temos que aprender a confiar no Senhor até mesmo quando estamos sendo perseguidos. Porque nós não precisamos, igreja, tá te falando mal de você, tá te perseguindo, tá tramando, tá fazendo coisas para destruir sua casa, sua família. Jesus está vendo. Jesus vê tudo, não tem nada oculto aos olhos do Senhor. E o Senhor observa as atitudes nossas também. Por que que o Senhor permite? Para ver o que tem dentro do nosso coração, para ver se nós vamos também ser perseguidores, difamadores, caluniadores também, né? Porque na hora da raiva a gente quer, não, é pedra, pedra, né? Pau, pau. Não, e o Senhor não, o Senhor fala assim, não, é Ele que nos justifica, é o Senhor que vai nos justificar, assim como Ele justificou a igreja dele. Então, poderia, não era, era contra os discípulos, era contra o povo que Saulo estava perseguindo, o povo de Deus. Então não era nem, eu vou perseguir o Jesus, não, Jesus já tinha ressuscitado, mas era o povo que confessava a Cristo. Então quando vem perseguições na sua vida, nós temos que aprender a descansar no amor de Jesus, saber que Jesus ele nos justifica. E olha aqui que ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguindo o povo, está perseguindo o próprio Jesus. Jesus falou, por que me persegues? Ele não gostava que as pessoas amassem a Jesus, que andassem no caminho de Jesus. Não, mas quando persegue o povo de Deus, está perseguindo o próprio Jesus Cristo. Aleluia. E caindo em terra, ele disse, que é, Senhor? Ele disse, Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitar? É lutar, é ir contra, né? Os aguilhões. O que eram os aguilhões, igreja? Era tipo uma vara, né? Com a ponta aguda que o povo usava ali antigamente para dirigir os boi, né? Tocar os boi.
Então o Senhor está falando assim, é duro recalcitrar contra os aguilhões, por quê? Contra a vontade de Deus, contra o agir do Espírito Santo, contra o agir de Jesus Cristo. Se você tentar lutar contra as coisas de Jesus, contra o que Jesus está fazendo na vida de alguém, só vai se ferir, só vai se machucar. Não adianta. Não adianta ir contra a vontade de Deus na vida do povo dele, na vida das pessoas. Só vão se ferir, só vão se machucar. Amém? Ele está falando aqui, ó. E ele tremendo. Aí quando vê a luz treme, né? Quando Jesus marca o encontro, a pessoa vai tremer. Se não para, treme, igreja. E atônito disse, Senhor, que queres que faça? Aí aqui ele já se quebrantou, né? Não, eu vou fazer sua vontade, eu vou parar com isso, né? Você já vê um arrependimento em Saulo aqui, né? E disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Olha só, ele fez um jejum ali completo, né? Não enxergava, não bebia, não comia, por 3 dias. Ele viu uma luz, e ele ficou cego. Por quê? Porque tocou aonde não era para tocar, porque mexeu com quem não era para mexer. Foi o povo que foi lá fazer justiça? Foi a igreja de Cristo que foi pegar Saulo e tampar ele, prender ele e açoitar ele também? E xingar ele e apedrejar ele? Não. A igreja de Cristo continuou na posição, amando, adorando, exaltando, intercedendo, fazendo a vontade do Senhor, se desviando do mal. Glória a Deus, manga caindo. Aleluias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te. E por isso que a gente tem que obedecer o direcionamento do Senhor, né? Ó, vai ouvindo isso aqui. Levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Ó, Saulo, que estava perseguindo, já começou a orar ali, né? É assim que o Senhor faz, igreja, com o perseguidor. Sabe, Jesus põe para orar, Jesus quebranta, Jesus muda o coração de pedra e coloca um coração de carne. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Saulo já estava tendo até visão. Saulo já recebeu os dons do Espírito Santo, né? Só pelo arrependimento, né, dele. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Então Ananias ficou receoso de obedecer ao Senhor, né? Porque Saulo era mau, Saulo machucava o povo, Saulo prendia e Jesus estava mandando ele lá ter um encontro com esse homem. Aí Ananias falou, Senhor, esse homem é mau, esse homem é cruel. E aqui tem poder dos principais do sacerdote, ou seja, ele é dos grandes aqui nessa terra, né? Ele tem uma influência aqui nessa terra. Aleluias, para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai. Olha o que Jesus falou, igreja. Isso aqui é forte, hein? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, igreja, às vezes nós somos parecidos com Ananias, né? Nós olhamos uma alma e a gente fala, Senhor, essa alma, Senhor, prejudica, essa alma faz obra de engano, essa pessoa não quer saber do Senhor, mas só Deus sabe como que já está o coração da pessoa, né? E se Deus fala, ore, interceda, profetiza na vida dessa pessoa, nós temos que obedecer, igreja. Porque para nós, às vezes, a gente não dá nada, mas para o Senhor pode virar um missionário, um evangelista, um pregador, o perseguidor, o que afrontava, o que machucava o povo de Deus, vira um evangelista, vira um pregador, vira um missionário, um missionário. Então, por isso que nós temos que profetizar, interceder. E o Senhor fala aqui, ó, eu lhe mostrarei quanto deve sofrer, padecer
pelo meu nome é sofrer. Vai sofrer, não perseguiu? Vai ser perseguido também. Então essa é a nossa oração, né? Que os perseguidores se tornem um grande missionário, um grande evangelista. Aleluias, uns vasos cheios da unção do Senhor. E nós, igreja, lá em Mateus 5:10, nós temos que suportar as perseguições, que a gente quer fazer justiça, a gente quer ficar bravo, a gente quer brigar também, né? A gente quer xingar na rede social. Não, olha o que o Senhor fala aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo, aleluias, 10 em diante. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Tá vendo? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, se está sendo perseguido, começa a glorificar o Senhor, amém? Porque é grande o seu galardão no céu com o Pai, porque é sinal que você está agradando ao Senhor e você não precisa querer fazer justiça. O próprio Jesus marca encontro com os perseguidores, tá bom? Lá em Romanos, aleluias, capítulo 8, versículo 31, diz bem assim, olha só. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, igreja, se estão te perseguindo, se tentam te parar, nada pode separar você do amor de Deus. Nada, perseguição, fome, nudez, angústia, nada, nada, nada. Nem ninguém consegue nos tirar do amor de Deus. E o próprio Senhor Jesus, Ele sempre vai fazer justiça por cada um de nós, tá bom? Tem uma palavra que fala bem que é Isaías 43, para a gente finalizar, tá bom? Então, esse Saulo, que era um perseguidor, um malvado, um cruel, ele se tornou apóstolo Paulo. Amém? Ele escreveu, deixou tantas cartas escritas aqui na Bíblia. Ele foi um grande missionário, um grande evangelista do Senhor. Então, por isso que nós não podemos desistir de interceder por essa alma que persegue, porque não é a pessoa, igreja, é o que está por trás da pessoa. Então, quando a luz chega, igual Saulo viu aquela luz, né? Quando a luz chega, aleluias, as trevas têm que ir embora. Então a luz vai chegar na vida deste perseguidor também e tem que orar para que eles se tornem missionários, evangelistas, pregadores, levitas da casa do Senhor, tá bom? Porque aí o perseguidor vai ser perseguido também. Glória a Deus. Aqui é o Isaías 43, versículo 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Tá bom? Então descansa teu coração, porque Deus cuida de todos nós. Ele é Deus. Ele vê tudo, ele sonda tudo, ele esquadrinha tudo. E assim como ele teve um encontro com Saulo,
Ele também terá um encontro com aqueles que perseguem o povo e a igreja do Senhor. Nós não precisamos fazer justiça e nem colocarmos a nossa mão. É só continuar na posição, orando e intercedendo, tá bom? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Tenha todos um ótimo dia, descansa teu coração, tá bom? Jesus, Ele cuida da igreja dele. Ele já deu a vida por nós, amém? Então, o que é isso para o Senhor? Resolver não é nada, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo, te guardando, te protegendo, guardando a sua casa, guardando a sua família, guardando os seus entes queridos, te livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo de Deus esteja contigo por onde você andar. Glória a Deus, que Jesus venha abrir uma porta de emprego para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão batendo e a porta não se abre. Que Jesus venha tocar ali naqueles currículos, que este homem venha enxergar o currículo deste homem, desta mulher, deste jovem, para que essa porta venha ser aberta para eles, para que eles venham glorificar o nome do Senhor, para que eles venham ajudar a sua família, quitar suas contas, honrar seus compromissos. Que Jesus venha abrir uma porta do sobrenatural para aqueles que estão endividados, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor tudo pode fazer, meu Pai. Abra uma porta para esse homem, para essa mulher que está desesperado, que está ansioso, que está preocupado com as contas, com as dívidas, Senhor. Faça o impossível, meu Deus, porque o possível a gente consegue, Senhor, mas o impossível é para Ti, meu Pai. Então faça o impossível, que essa pessoa consiga liquidar essas dívidas, essas contas, Pai. Ter paz no coração, paz na mente, Senhor, e permanecer fiel a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, essas causas na justiça, que esse juiz não julga, Pai. Meu Deus, toca nessas causas, Pai, que venha sair, Pai, essa causa na justiça, para que essa pessoa venha Te glorificar por onde ela andar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, eu Te peço agora, em nome de Jesus, Pai, abençoa os comércios de cada irmão, de cada irmã, abençoa os contratos, que eles venham fechar contratos, que portas venham ser abertas, que eles venham vender, que eles venham ser pessoas prósperas, Pai, que eles venham ter para emprestar e não tomar emprestado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, eu Te peço pelos enfermos, Pai, por aqueles que estão com dores, por aqueles que estão, aleluia, nos leitos de hospitais, Senhor, nos leitos de CTI, de UTI, Pai, esperando só o agir do Senhor, meu Pai. Toca lá agora, Espírito Santo de Deus, e vai tirando toda a dor, vai tirando, ó Deus, todo o cansaço, todo o sofrimento, meu Senhor. Em nome de Jesus, Tu és o Deus do impossível, Pai. Aquilo que o remédio não está conseguindo fazer, meu Senhor. Tu tudo podes, meu Deus. Então toca, Pai, toca para curar, toca para libertar, Senhor. Liberta, Pai, em nome de Jesus, desta enfermidade, Senhor. Meu Deus, nós acreditamos na cura, Jesus, porque o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário, Jesus. Então vai tocando, vai tirando, Pai, toda a seta de enfermidade do corpo deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, Pai. Toda leucemia, Pai, seja curada. Todo câncer, Pai, vai embora em nome de Jesus. Toda bactéria saia desse corpo pelo poder que é no nome de Jesus. Toca, Pai, nos órgãos, toca no intestino, toca no baço, toca no fígado, toca na próstata, toca no pulmão, Senhor. Toca nesse coração, meu Pai, toca no sangue, toca nas plaquetas, toca nas hemácias, meu Senhor. E vai trazendo a cura, meu Pai. Vai limpando, vai purificando do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor. Em nome de Jesus, toca nesse ovário, toca nesse útero, meu Senhor. Toca nesses seios, arranca esses nódulos, arranca esse câncer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca nessa mente, Pai. Toca nesse cérebro, Senhor. E despedaça, Pai, todo o jugo do inimigo contra a vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai trazendo a cura, Pai. Vai trazendo a cura do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Que essa pessoa, Deus, venha Te glorificar, Pai. Que essa pessoa venha glorificar, Senhor, o Teu santo nome, Pai. E saber que o Senhor é o mesmo, Pai, de ontem, de hoje, eternamente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Limpa esse pulmão, Senhor. Purifica esse pulmão de toda bactéria que essa pessoa venha respirar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo a cura e a libertação na vida desse povo, Pai. Na vida do Teu povo, Pai, da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.
Meu Deus e meu Pai, passa agora, Senhor, com o teu poder em cada lar, em cada família, Senhor. Vai tirando, ó Deus, toda a contenda, vai tirando toda a briga, vai tirando toda a confusão, toda a divisão, Pai, em nome de Jesus Cristo, toda a inveja, Pai, caia por terra em nome de Jesus, todo o trabalho para destruir essa família, seja desfeito agora pelo poder que é no nome de Jesus. Visita esse casal, Pai, visita a mente deste homem, desta mulher, o coração deste homem, desta mulher, vai tirando o coração de pedra, Senhor, e vai colocando, ó Deus, um coração de carne, meu Senhor. Vai restaurando, Pai, esse casamento, vai tirando todo o esfriamento, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua presença desça nessa casa, nesse lar, que a paz reine, que a alegria volte, Pai, em nome de Jesus. Restaura, Pai, esse casamento, restaura, Senhor, essa aliança, porque o que o Senhor une, Pai, o homem não pode separar, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita esse homem que saiu de casa, Pai, aonde ele estiver agora, Pai, que todo o espírito, todas as cadeias, todos os cadeados, Pai, todas as prisões sejam abertas para que esse homem possa sair dessa prisão, a alma desse homem saia dessa prisão, Pai, e ele volte para casa, ele volte para o seu lar, ele volte para a sua família. Visita essa mulher também, Senhor, derrama sabedoria sobre a vida dela, Pai, para que ela possa, Pai, liderar seu lar no amor, na sabedoria, Pai, no Santo Espírito do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa também, Pai, os jovens, abençoa, Deus, as crianças, os adolescentes, Pai, guarda, proteja, meu Deus, que todo mal, toda seta do inimigo na mente caia por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai curando, ó Deus, de toda enfermidade mental, Senhor, da bipolaridade, da esquizofrenia, do autismo, Pai. Aleluia, dos transtornos mentais, Senhor, que muitas das vezes os médicos nem conseguem achar, Pai, mas o Senhor é Deus, Pai. Toca, meu Pai, nessa mente, toca, meu Deus, nessa mente, Pai, em nome de Jesus, para curar, para libertar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Arranca, Deus, toda a depressão, arranca, Deus, toda a tristeza, Pai, que está na alma deste homem, desta mulher, Senhor, que ele seja curado, que ele seja liberto, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, meu Deus, nos dá, Pai, um dia de paz, um dia de vitória, Senhor. Derrama a tua alegria, Senhor, sobre os nossos lares, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai. E tudo que se levanta, Pai, para entristecer o nosso coração, caia por terra, em nome de Jesus. Cobre, Senhor, nossa casa com teu sangue, cobre nossos filhos com teu sangue, cobre a nossa família com teu sangue, Jesus. E desde já, Senhor, eu te agradeço por mais esse dia na tua presença. Obrigada pela palavra, obrigada pela vida de cada irmão, que o Senhor guarda, proteja, livra de todo mal, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do teu Santo Espírito. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Deus abençoa a todos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenha todos um ótimo dia. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja.